Fala, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não gravo um videozinho pra cá, pra plataforma do YouTube e não dão bola, porque eu vou ficar olhando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, porque eu tô desacostumada a gravar aqui no YouTube. Faz muito tempo que eu não gravo nada pra cá. Mas, gente, eu quero contar pra vocês uma novidade maravilhosa que aconteceu comigo. Já faz um tempinho já que eu descobri, mas eu vim contar pra vocês aqui hoje, tá bom? Pra quem sabe, pra quem já assistiu alguns vídeos meus, eu literalmente tenho um filho, né? E ele já tem 11 anos. E recentemente eu descobri que eu tô gestante novamente, galera, depois de 11 anos. Vocês não tem noção de medo que eu tô. Carol, mas tu queria? Sim, gente, eu queria. Só que o que acontece? Eu queria uns 6 anos atrás. E como não aconteceu, eu simplesmente deixei pra trás, sabe? Eu disse, deixa nas mãos de Deus. Se for pra acontecer, aconteceu. E aconteceu depois dos 6 anos que eu queria, né? Demorou um pouquinho, demorou mais uns 4 anos, né? Então, praticamente depois de 11 anos, tá vindo um bebê novo pra família. Agora eu tô com 4 para 5 meses, mais ou menos. Ainda não descobrimos o sexo. Mas eu quero trazer pra cá as novidades, a descoberta do sexo do nenê, as coisas que a gente já tem pro nenê. E, gente, eu vou dizer pra vocês que na hora, quando eu descobri, pra mim foi um susto. Mesmo eu querendo, mas foi um susto, sabe? Eu fiquei sem acreditar um bom tempo. Sem acreditar, será que é verdade? É isso mesmo? Será que eu vai ser mais fácil do que a primeira? Ou vai ser mais difícil? Como é que vai ser? Para as mamães aí de segunda viagem, gente, como é que foi? Porque meu primeiro parto foi cesárea. E foi bem tranquilo, vou falar pra vocês. A minha gestação do meu primeiro filho foi bem tranquilo, tudo bem tranquilo. Só que agora na segunda gestação eu tô me sentindo... Agora eu já tô melhor, gente. Mas no começo eu não tava querendo fazer nada. Eu tava com uma preguiça. Não conseguia comer nada direito. Tudo me dava enjoo, tudo me dava azia. Tudo. Agora que eu tô um pouco melhor, tô conseguindo comer melhor. E tudo melhor. Vômito também, gente. Ai, tudo era vômito. Mas agora tá passando. Mas eu quero saber de vocês aí, gente. Isso que eu quero saber. Como é que foi pra vocês a segunda gestação? Se foi simples, se foi mais complicado, como é que foi? É isso que eu quero saber. Eu quero que vocês deixem pra mim aqui nos comentários se vocês querem um videozinho das coisas que o neném já tem. Porque às vezes tem muitas mamães que gostam de assistir esses vídeos até pra ter uma ideia, né, do que comprar. E eu optei, gente, por não fazer chá, tá? Eu sei que tá muito cedo pra dizer que eu não vou fazer, mas na minha cabeça até o momento que eu não vou fazer chá, tá? Chá de bebê. Por quê? Porque eu optei em comprando. Assim que eu descobri, eu e meu esposo já fomos comprando fraldas, essas coisas de higiene. A gente só não fez o enxoval de roupa ainda porque a gente não sabe o sexo. Mas no mês que vem a gente vai estar sabendo. Por que eu não vou fazer o chá, gente? Nada contra de quem faz chá de fralda, tá? É porque eu não tenho tenho bastante parente, tenho bastante conhecidos, mas eu tô um pouco afastada do pessoal, tá? E eu não acho justo, eu engravidei, agora vou fazer um chá, vou convidar todo mundo que eu não tô conversando. Então eu não acho justo isso. E outra coisa também, gente, o gasto. A gente gasta bastante e às vezes não compensa. Não quer dizer que pra ti ou pra outra pessoa não vai compensar. Mas pra mim, eu já tô vendo que não vai compensar eu gastar um valor, vamos supor, uns 300 reais pra fazer uns doces, uma decoraçãozinha simples. E não ganhar este valor ou o dobro deste valor de mimos pro neném. Então, no valor que eu vou gastar, eu vou fazer o enxoval, né, do neném, vou comprar as coisas que tem que comprar, que eu achei melhor assim, tá? Mas eu acho que é isso, gente. Eu só vim contar pra vocês mesmo dessa novidade. E eu quero trazer com certeza, tá? Os vídeos pra vocês das coisas que eu comprei já. E tem muita coisa, gente, tem muita coisa. De roupinha eu tenho algumas coisas, mas como a gente não sabe ainda o sexo, eu não vou estar mostrando,
tá? Mas eu tenho muita fralda, muita fralda. Lenço umedecido, shampoo, condicionador, essas coisinhas assim, colônia, a gente já tem. E como eu tava falando pra vocês, eu queria saber de vocês. Como é que tá sendo, se você está gestante, como é que foi a descoberta de vocês, se vocês estão preparadas para o segundo filho, porque eu não vou dizer que eu estou preparada, gente. Eu sei que, mas por que tu fez? Então, porque eu queria, porque eu quis, na verdade, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma condição bem melhor do que a gente tinha com o meu primeiro filho. E só que eu tô um pouco com medo. Do que eu tô com medo, gente? Na hora de ganhar. Literalmente. Porque o do meu primeiro filho, porque todo mundo fala, não é a mesma coisa do segundo. E o meu primeiro filho eu não senti nada. Não vou dizer assim que eu não senti nada. Eu senti até os 8 dedos de dilatação. Senti a dor ali. Mas pra mim foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo mesmo. Tive cesárea. O que me incomodou foi depois, né? Depois do parto cesáreo, o que me incomodou foi depois de ter feito a cesárea. Isso, acho que quem fez a cesárea sabe do que eu tô falando. A gente não consegue tomar um banho direito, a gente não consegue levantar, a gente não consegue nem ir no banheiro direito, sem a ajuda do companheiro ou de quem estiver te acompanhando. E essa parte pra mim foi a mais difícil, mas como eu fiquei bastante tempo lá no hospital do meu primeiro filho, eu fiquei uns 10, 12 dias. Por quê? Porque o meu neném teve amarelão. Só que o que acontece? O amarelão dele, eles tiravam sangue dele, faziam o que tinha que fazer, só que eles não estavam achando o foco do amarelo. Só que dava pra ver que ele tava bem amarelo, gente, os olhos aqui, a urina também tava amarela. Só que no sangue não tinha não tava mostrando esse foco desse amarelão. Ele não precisou tomar banho de luz, graças a Deus. Batia um sol, coisa mais linda, na janela do quarto. Então, eu botava ele na janela ali. Não precisou tomar banho de luz. Eu fiquei o tempo todo com ele. Não me deram alta nem nada. Enquanto não deram alta pra ele, não deram pra mim. Então, a gente ficou junto. E foi uma experiência pra mim, depois que eu tive ele, foi uma experiência pra mim bem complicada. Por quê? Porque o meu esposo, ele não trabalhava de carteira assinada. Então, ele não podia ficar muito tempo lá comigo, porque senão, se ele não trabalhasse, ele não ganhava o dinheiro dele e a gente precisava. A minha mãe ficava lá também quando podia, porque na época ela tinha as crianças pequenas, também, os filhos dela, os meus irmãos. Então, praticamente, eu ficava sozinha lá no hospital. E essa parte foi bem difícil, porque o meu filho, ele não chegou a mamar o peito. E eu tinha que forçar ele a mamar, porque lá eles não queriam dar um suplemento, que eu era obrigada a dar o peito pra ele. Então foi bem difícil. Ele nasceu, graças a Deus, com um peso maravilhoso. Perdeu muito pouco peso, acho que foi cerca de 200 gramas e nem isso. Então eu tenho muito medo por conta disso. Hoje, gente, o meu medo não é de não ter uma fralda, de não ter um alimento para dar pro meu filho, não ter o leite próprio, não. O meu medo mesmo é a hora do parto, porque eu não sei, gente, literalmente, eu não sei se eu vou ganhar parto normal, se eu vou ganhar cesárea, eu não sei. E isso que tá me pegando bastante, literalmente. Eu sei que eu tenho que deixar nas mãos de Deus, eu sei que eu tenho que me acalmar enquanto isso, que na hora lá Deus vai escolher o que vai ser, se vai ser cesárea, se vai ser parto normal, se vai ser parto induzido. Se Deus quiser, não vai ser parto induzido, porque é horrível parto induzido. Eu assisti o parto da minha irmã. Eu da minha irmã foi um parto induzido e foi bem complicado. Então, pelo fato de eu ter visto o parto da minha irmã, que o nenê dela vai fazer 5 mesinhos, logo em seguida eu engravidei assim que ela ganhou. E pelo fato de eu ter visto o parto dela, isso me fez a minha cabeça dar uma reviravolta. Sabe, quando eu descobri que eu tava gestante, porque o parto dela foi muito complicado, muito, muito, muito complicado, vocês não têm noção. Mas se vocês quiserem saber sobre esse assunto do parto da minha irmã, que foi muito complicado,
eu gravo outro vídeo. Daí é só vocês deixarem aqui nos comentários. Eu até fico um pouco emocionada quando eu falo sobre esse parto. Mas graças a Deus tá tudo bem. Tô bem de saúde. E é isso que importa. Tirando isso, o restante, ele nasceu super bem, ela recuperou super bem também. E ele tá muito gordo, hoje ele veio aqui, tá muito gordo, gente, vocês não têm noção. Mas, se vocês quiserem saber sobre essa parte, eu conto pra vocês em próximo vídeo. E eu acho que é isso, gente, eu acho que eu consegui desabafar um pouco com vocês, conversei um pouco. Se caso vocês tiverem alguma sugestão, qualquer coisa, vocês deixam aqui no comentário. Não esquece de estar seguindo a gente, que eu vou tentar estar postando bastante vídeos aqui, tá bom? Um beijão pra vocês. Vou postar esse vídeo sem cortes mesmo, assim do jeitinho que tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, a gente vai estar colocando vídeos aí, tá bom? Fui!